Tô aqui de novo, sempre de olho na planta, para falar de uma fase fenológica que eu particularmente sou fã. Então eu já te convido, chama na reação, curte esse vídeo, fica aqui comigo, porque eu garanto para você que vai valer muito a pena você trocar ideia comigo sobre uma fase tão importante como essa. Vamos lá, fase de V5, fase chave para manejo de arquitetura de planta, fase chave para você não ter problema com mato competição, fase chave para manejo fitossanitário, fase chave para construção da sua produtividade, fase chave para metabolismo de ureídio, metabolismo de nitrogênio na folha, fase chave para ter nódulo ativo, fase chave de grande demanda por potássio, por exemplo. E eu poderia citar outras coisas aqui. Mas vamos lá, deixa eu entrar no detalhe de alguns pontos aqui hoje com você. Vamos começar pela classificação da fase. Então, a partir do momento que eu tenho esse trifólio aqui, que eu chamo de mais novo, com os bordos descolados, como eu te disse nos vídeos anteriores, significa que esse trifólio logo abaixo está completamente desenvolvido. Se eu tenho 1, 2, 3, 4 trifólios completamente desenvolvidos, caracterizam a fase de V5. Ou ainda, eu tenho 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 nós maduros, fase de quinto nó. Essa é a denominação. Ou ainda, fase de 4 trifólios completamente desenvolvidos. Esse é o V5. Uma fase chave, inclusive para eu entender sobre a dinâmica das gemas. Olha só, tenho trifólio, tenho pecíolo, aqui eu tenho nó. Em cada um desses nós eu tenho gemas. Essas gemas podem dar origem a ramos vegetativos, como é o que está acontecendo aqui. Pode dar origem à inflorescência e posteriormente à vagem, que é o que você deseja, ou pode ficar inativo, que eu acho que é o que você não pode ter, porque nó inativo não produz gema inativa, num nó não produz vagem. E o que vale para você é nó fértil, ou seja, nó com vagem. Lembre-se desse detalhe, eu sempre observo isso, presença de nós férteis. Desde cedo é importante que eu tenha gemas se desenvolvendo em ramos vegetativos para eu ter novos nós, novas axilas, novas gemas que podem dar origem a flores e posteriormente a vagens. Ou ainda, desde cedo é importante notar a diferenciação dessas gemas em cada um desses nós que podem dar origem a vagens, se transformar em nós férteis, que vão aumentar. Quanto mais nós férteis você tiver, maior será a sua produtividade. Outro ponto que eu quero destacar, fase chave para você olhar para a atividade de nódulo. Como eu disse no vídeo anteriormente, aquilo no colo da raiz, nessa região logo abaixo da superfície do solo, é importante você ter nódulos grandes, com grande volume e tamanho de nódulo. Por quê? Para que você tenha mais nitrogênio sendo fixado. E aqui eles precisam estar ativos. Você precisa abrir eles e eles estarem avermelhados, aquela cor rosa que mostra atividade de nódulo, que mostra que o nitrogênio está sendo fixado, os compostos nitrogenados estão sendo metabolizados e subindo até as folhas. No caso da soja, ocorre o predomínio de ureídeos. São esses compostos nitrogenados, a lantoína, ácido alantóico, que chegam até as folhas e precisam ser metabolizados nas folhas. Quem metaboliza ureídio na folha é uma enzima chamada lantoína amido hidrolase, dependendo de manganês. Olha só, eu faço manejo de manganês da cultura da soja para melhorar o metabolismo de nitrogênio na folha, para fornecer mais nitrogênio, sabendo que o nitrogênio é o nutriente mais exigido pela cultura. Eu não uso só manganês, uso também zinco, uso também cobre, uso também boro, em alguns casos até o próprio magnésio via folha. Uso cobalto, uso molibdênio, enfim, eu faço um manejo pensando na boa nutrição da planta. Até porque o seu desejo, com toda certeza, quando essa soja estiver lá no ponto de colheita, é ter vagens no terço inferior, vagens no terço médio e vagens no terço superior, certo? Para isso, você vai precisar ter folhas bem nutridas,
em todos os módulos, vamos chamar assim. Aqui eu tenho um módulo, depois eu vou ter outro, depois eu vou ter outro. A soja é modular, vamos dizer assim. Em cada um dos módulos é interessante ter vagens, e para ter vagens você precisa das fontes, você precisa das folhas. Por quê? Porque quem vai nutrir uma vagem, por exemplo, que posteriormente pode se desenvolver aqui? Essa folha é a principal folha que vai dar comida para ela. No máximo uma acima e uma abaixo, mas a principal é essa. Para isso eu preciso ter folha sadia, folha bem nutrida em todos os terços da planta. Não se esqueça disso. Partindo já para esse raciocínio, eu quero fazer uma analogia aqui. Pensa numa mulher. Quando ela é uma criança, ela é um dreno, ou seja, ela precisa de cuidado. Quando a mulher cresce, pode dar origem a uma vida, a um filho, ela é uma fonte, ela tem como cuidar de alguém, falando de forma simples. Quando ela ficar velha, dependendo da situação, dependendo da idade, ela pode necessitar de cuidado, ela volta a ser um dreno. O que isso tem a ver com a planta de soja? Tudo. Pensando em folhas, essas folhas aqui, ó, nessa fase da vida, são drenos, precisam de energia. Essas folhas aqui são fontes, produzem energia para nutrir a planta, para poder gerar crescimento, desenvolvimento da planta. E essas folhas, em uma fase da vida delas, elas podem senescer, chegar perto da maturidade, amarelecer e voltar a ser dreno. Sempre que você pensar em fonte e dreno, fonte produz mais do que gasta. Dreno gasta mais do que produz. E se você quer ter uma planta produtiva, você precisa ter o maior número possível de folhas. Um número ótimo, tá? Não estou querendo dizer que você precisa ter um índice de área foliar muito alto. O que eu estou querendo dizer é que você precisa ter um número adequado de folhas fotossinteticamente ativas, ou seja, produzindo energia para que a planta possa se desenvolver, possa crescer, possa produzir flor, vagem, encher grão e colocar dinheiro no teu bolso. Dentro desse raciocínio, eu quero lembrar você que se uma doença entrar numa folha fonte, dependendo da severidade da doença, ela transforma a folha fonte numa folha dreno. Se isso acontecer, ela vai roubar a energia da tua produtividade. É dessa forma que eu gosto de explicar para o produtor, para você que me ouve, o porquê, qual a explicação fisiológica da doença reduzir produtividade. Ou seja, trabalhe para ter plantas bem nutridas e plantas sadias ao longo da vida da planta. E essa é uma fase chave para você pensar em nutrição, para você iniciar o teu manejo fitossanitário, pelo menos na minha opinião. Um outro ponto que eu citei agora há pouco, não é fase para você ter problema com mato competição. Você já deve ter feito um manejo prévio para que nessa fase do desenvolvimento as plantas não estejam competindo por água, luz, nutrientes com plantas daninhas. Olha, como eu disse, é uma fase que eu sou fã, o V5. É uma das fases da cultura da soja que você tem que estar atento, tem que estar no campo, manejando a lavoura da melhor forma. Tem várias outras coisas que eu podia trazer aqui para você, mas hoje, até antes de eu parar, pensando bem, até antes de eu parar, eu quero lembrar você também que é uma fase chave para manejo de arquitetura de planta. A gente sabe que a soja, para produzir, ela não precisa crescer muito, ela precisa estar bem estruturada, ter boa distribuição espacial. Aí, a qualidade de semeadura, a característica de cultivar, a época de plantio, tudo isso vai influenciar. A condição climática, mas assim, pensando em manejo de arquitetura de planta, pensando em uma intervenção que você possa fazer para que a planta se estruture melhor, essa é a fase chave, V5. Por quê? Porque até aqui, como eu falei no vídeo anterior, a distância entre os nós é curta. A partir de agora a planta vai alongar, ela vai colocar muita energia na parte aérea. E é nesse momento de virada de chave que você deve pensar, ou um pouco antes dele, que você deve pensar em intervenção para manejar a arquitetura de planta. Ok? Eu poderia falar mais com você sobre o V5. Tem vários outros fatores que a gente podia conversar aqui. Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui. Só quero pedir de novo para você. Chama na reação. Comenta. Deixa aqui uma sugestão, um comentário, uma pergunta. Se você quiser saber mais sobre a fase, eu estou à tua disposição. Dá para a gente falar muito sobre o V5. E é só assim que você vai me ajudar a dar cada vez mais força para o movimento de olho na planta, para essa paixão que eu tenho pela planta
e pela transmissão de conhecimento. Fechou? Olha só, a lavoura está numa fase chave do desenvolvimento e eu continuo aqui, sempre de olho na planta, trazendo para você a fenologia de uma forma que você nunca viu. Fui!